Uma milionária morreu abraçada com seu testamento em um quarto de hospital. Quando os filhos chegaram para dividir a herança, descobriram que Marta olhava pela janela do seu luxuoso apartamento em Paris, observando as luzes da cidade cintilarem à medida que o sol se escondia. A cidade das luzes, um dos muitos destinos para onde ela tinha levado seus 3 filhos adotivos ao longo dos anos. O mundo era deles. Júlia, Samuel e Clara, embora tão diferentes, compartilhavam com Marta o mesmo espírito aventureiro. Mas naquela noite, Marta estava sozinha. Mamãe, você sempre diz que a melhor parte das viagens é quando estamos juntos. Júlia, com seus olhos sempre brilhantes e cheios de curiosidade, repetia aquelas palavras quando ainda era uma adolescente. Na época, os 3 eram inseparáveis. Cada nova cidade, cada nova cultura, era uma oportunidade de reforçar os laços que Marta acreditava serem indestrutíveis. Eles riam, exploravam e viviam como se o mundo fosse um imenso parque de diversões. Eu nunca imaginei que poderia ter isso, Samuel disse, enquanto olhava o horizonte de Roma numa tarde dourada de verão. Uma família. Essa vida. Marta, sempre sorridente, apenas o abraçou, sem palavras. Para ela, proporcionar a eles aquela sensação de pertencimento e amor era a sua maior realização. Clara, com sua energia contagiante, sempre fazia questão de transformar até os momentos mais simples em algo memorável. Vamos correr até a Torre Eiffel. Clara gritou ainda criança, enquanto puxava Marta e os irmãos em direção à estrutura imponente. Eles não podiam correr rápido o suficiente, mas riam sem parar. O tempo, no entanto, é traiçoeiro. Agora, olhando o reflexo das luzes nos vidros do seu apartamento, Marta sentia o peso do distanciamento. Júlia, Samuel e Clara haviam se tornado adultos com vidas próprias, carreiras bem-sucedidas, famílias a serem construídas e compromissos que, de uma forma ou de outra, os afastaram da proximidade que tinham na infância. Boa noite, senhora Marta. Vai precisar de algo mais hoje? Perguntou Estela, a cuidadora que vinha todas as noites para ajudá-la. Marta virou-se para ela, sorrindo gentilmente. Estela era uma das poucas que ainda havia todos os dias, fiel e dedicada. Não, querida, vou ficar bem, respondeu Marta, tentando soar mais animada do que realmente estava. Não se esqueça de me chamar se precisar de qualquer coisa. Estela olhou para Marta com uma mistura de respeito e preocupação. Sabia o quanto aquela mulher havia vivido, mas também percebia a solidão que começava a se instalar. Marta acenou e Estela saiu fechando a porta suavemente. No silêncio do quarto, Marta passou os dedos pelos álbuns de fotos que guardava ao lado da cama. Imagens de uma vida cheia de aventuras e felicidade, mas por mais que tentasse, não conseguia afastar a sensação de que algo se perdeu ao longo do caminho. As risadas, os abraços apertados, os momentos de cumplicidade, tudo parecia tão distante agora. Cada um dos seus filhos seguira seu próprio caminho. Júlia, a arquiteta, tinha se mudado para Nova York. Seus projetos desafiadores e prazos intermináveis a mantinham ocupada. Samuel, com sua galeria de arte, estava sempre viajando para novas exposições, enquanto Clara se dedicava intensamente à sua ONG. Como chegamos aqui? Murmurou Marta em voz baixa, fitando uma foto dos 4 durante uma viagem à Grécia. Eles sorriam, cobertos de areia, após um dia na praia. Ela suspirou e deixou a foto de lado. O vazio, que antes parecia suportável, agora era esmagador. Naquele momento, o telefone tocou e, por um instante, seu coração acelerou. Talvez fosse um de seus filhos, talvez sentissem a mesma saudade que ela, mas, ao atender, era apenas uma ligação de negócios. Marta rapidamente finalizou a conversa e se deitou encarando o teto. Aos poucos, o cansaço a venceu. Ela fechou os olhos e se deixou levar pelas lembranças dos bons tempos, dos abraços calorosos e dos sorrisos que pareciam nunca esmorecer. Na manhã seguinte, enquanto o sol se esgueirava pelas cortinas, Marta levantou-se lentamente. A rotina havia se tornado sua companhia mais leal.
Tomou seu café enquanto folheava mais algumas fotos antigas. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Ao abrir a porta, encontrou Stella com o jornal do dia. Hoje parece que vai fazer um lindo dia lá fora, senhora Marta, disse Stella, sempre sorridente. Marta apenas assentiu, sem muita convicção. Vamos sair hoje? Perguntou Stella, esperançosa de que sua patroa quisesse passear. Talvez mais tarde, respondeu Marta sem muita intenção. Assim que Stella se foi, Marta olhou para o horizonte da cidade que tanto amava, mas que agora parecia tão vazia. Ela sabia que algo precisava mudar. O dia passou devagar, como se o tempo estivesse pregando uma peça em Marta. Depois de uma manhã sem graça, decidiu que era hora de fazer algo que vinha adiando há semanas: sua consulta de rotina. Ela tinha se sentido mais cansada ultimamente, e uma dor incômoda vinha a perturbando com mais frequência do que ela gostaria de admitir. Senhora Marta, eu realmente acho que deveríamos ir, insistiu Stella após vê-la cancelar o médico por 3 vezes seguidas. Marta, sempre teimosa, acenou com a cabeça dessa vez, sem protestar. Você está certa, Stella. Não posso continuar adiando isso, disse ela, levantando-se com uma determinação suave, mas firme. Stella, aliviada, rapidamente pegou as chaves e ajudou Marta a sair do apartamento. Durante o trajeto para a clínica, as duas permaneceram em silêncio. Marta observava as ruas de Paris passarem lentamente pela janela do carro, sentindo uma sensação estranha de inquietude. Ao chegarem, Marta foi recebida pelo Dr. François, um médico que a acompanhava há anos. Ele a cumprimentou com um sorriso amigável, mas havia algo em seus olhos que a deixou desconfortável. Eles seguiram para a sala de exames, onde conversaram de forma habitual sobre sua rotina e sintomas. Nada parecia fora do normal até o momento em que ele pegou os exames mais recentes. Dr. François olhou atentamente para os resultados, e seu rosto normalmente sereno se tornou rígido. Marta, percebendo a mudança, inclinou-se na cadeira, esperando por uma resposta. O silêncio na sala parecia durar uma eternidade. Marta, começou o doutor, olhando nos olhos dela com um tom sério. Eu preciso ser honesto com você. Os resultados mostram algo que não esperávamos. Marta sentiu o corpo enrijecer. Não era do feitio de François fazer rodeios, o que tornava aquelas palavras ainda mais assustadoras. Do que está falando? Perguntou ela, tentando manter a calma. Ele respirou fundo e, após alguns segundos, respondeu com uma voz que tentava ser o mais suave possível. Marta, você tem uma doença terminal, um tipo de câncer agressivo que, infelizmente, já está em estágio avançado. Pela avaliação, acredito que você tenha no máximo 1 mês de vida. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Marta. Ela piscou várias vezes, tentando absorver aquelas palavras que pareciam irreais. Seu coração começou a bater mais rápido, e o ar pareceu se esvair da sala. Como assim 1 mês? Ela tinha planos, tinha seus filhos, e apesar da distância que agora os separava, ela ainda acreditava que poderia reunir a família como antes. 1 mês? Sua voz saiu quase como um sussurro. Isso não pode estar certo. Dr. François permaneceu em silêncio por alguns segundos, respeitando o choque que Marta estava sentindo. Ele sabia que palavras não diminuiriam a dor daquela revelação. Eu sinto muito, Marta. Fizemos todos os exames possíveis. Não há mais tempo, disse ele com pesar, enquanto a observava. Marta olhou para as mãos trêmulas sobre seu colo. Seu corpo, que sempre a sustentara nas mais incríveis aventuras, agora a estava traindo da maneira mais cruel possível. Ela não sabia o que pensar, como reagir. As imagens de seus filhos vieram à mente, cada um deles tão distante, vivendo suas vidas. Eles tinham noção de que o tempo dela estava acabando? Sabiam o quanto ela ainda os amava? E quanto ao tratamento? Ela perguntou, quase como um reflexo. Não há mais nada que possa ser feito? Dr. François balançou a cabeça com tristeza. Podemos te manter confortável, aliviar os sintomas. Mas o tempo é curto, Marta. Eu aconselho a usá-lo da melhor maneira possível.
Aquelas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela saía do consultório. A dor física, de repente, parecia irrelevante comparada ao que sentia em seu coração. Ela entrou no carro ao lado de Stella, que percebeu a expressão vazia no rosto de Marta. "Senhora Marta, está tudo bem?" "O que o doutor disse?" perguntou Stella, cheia de preocupação. Marta permaneceu em silêncio por alguns segundos, olhando para fora da janela. "Stella, eu tenho 1 mês de vida", disse ela, sem desviar os olhos da paisagem. Suas palavras eram frias, quase como se estivesse tentando convencer a si mesma de que aquilo era real. Stella cobriu a boca com as mãos, seus olhos arregalados de choque. Ela não sabia o que dizer. Como alguém poderia reagir a algo tão devastador? Marta sempre foi uma figura de força, alguém que parecia invencível. O caminho de volta para casa foi silencioso. Marta pensava em cada escolha que havia feito, em cada momento que talvez não tivesse aproveitado como deveria. Mas mais do que isso, pensava em seus filhos. Eles precisavam saber. E agora, mais do que nunca, ela precisava deles por perto. "Stella", Marta disse, quebrando o silêncio. "Vamos reunir os 3. Tenho algo importante para dizer a eles." Stella assentiu, ainda sem palavras, e pegou o telefone assim que chegaram ao apartamento. Marta, enquanto isso, subiu para seu quarto, sentindo o peso da notícia em seus ombros. Ela precisava de um plano, algo que trouxesse seus filhos de volta para perto, não apenas durante seus últimos momentos, mas de uma forma que os unisse novamente. Ela sabia que, se deixasse o tempo correr sem agir, eles logo se afastariam outra vez, como desconhecidos. E assim, a ideia começou a se formar em sua mente. Marta sentou-se na beirada da cama, olhando para o telefone ao lado, o peso do momento sobre seus ombros. Stella, sempre eficiente, já havia enviado as mensagens para Júlia, Samuel e Clara, pedindo que viessem com urgência. A notícia os pegaria de surpresa, e Marta sabia que isso traria um turbilhão de emoções. Ela apenas esperava que, no final, isso os unisse como antes. No final da tarde, os primeiros a chegar foram Júlia e Fernando, seu marido. Júlia entrou no apartamento com pressa, seus saltos ecoando pelo chão de mármore. Seu rosto estava pálido e os olhos, que sempre mostraram confiança, agora exibiam um misto de medo e preocupação. "Mãe", chamou Júlia, olhando ao redor da sala luxuosa. "O que está acontecendo? Por que essa urgência?" Fernando ficou um passo atrás, silencioso, como se sentisse que aquele momento era apenas entre Marta e a filha. Stella surgiu pela porta da cozinha, limpando as mãos no avental. "Senhora Marta está no quarto. Vou levá-los até ela", disse Stella, tentando esconder a tensão em sua voz. Júlia assentiu e seguiu Stella. O som dos passos dela se tornou mais leve, como se temesse o que iria encontrar. Ao entrarem no quarto, Marta levantou os olhos e sorriu ao ver a filha, mas o sorriso não chegou aos olhos. Júlia percebeu isso imediatamente. "O que aconteceu?" Júlia perguntou, aproximando-se lentamente, a voz carregada de ansiedade. Marta suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Ela tinha ensaiado esse momento na cabeça várias vezes, mas nada a preparava para a dor que sentia ao finalmente encará-lo. "Júlia, querida, sente-se aqui, por favor", disse Marta, apontando para a poltrona ao lado da cama. Júlia hesitou, mas se sentou, os olhos fixos na mãe. Fernando permaneceu de pé, apoiado na parede ao fundo. "Eu recebi uma notícia difícil", começou Marta, medindo as palavras. "Fui diagnosticada com uma doença terminal." Por um momento, o tempo pareceu parar. Júlia piscou, como se as palavras de Marta não fizessem sentido. "O quê?" Júlia murmurou, sua voz falhando. Isso não pode ser verdade." "Como assim?" Marta colocou a mão sobre a de Júlia, um gesto delicado, mas firme. "Tenho apenas 1 mês de vida, Júlia. Fiz todos os exames. Não há mais o que fazer." Júlia balançou a cabeça incrédula. Seus olhos encheram-se de lágrimas e ela começou a tremer. Não pode ser. Você está sempre tão forte, tão saudável."
As palavras saíam com dificuldade, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Fernando, percebendo o colapso de Júlia, aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. Marta observou, sentindo o coração apertar, mas sabia que não havia nada que pudesse dizer para aliviar a dor da filha naquele momento. Eu sei que é difícil, querida, mas eu preciso de você aqui, agora, disse Marta em um tom suave, mas carregado de firmeza. Eu preciso de todos vocês. Antes que Júlia pudesse responder, o som da campainha ecoou pela casa. Estela foi atender e pouco depois, Samuel entrou no apartamento. Ele parecia confuso, suas mãos nervosamente passando pelo cabelo bagunçado. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou Samuel ao entrar no quarto e ver Marta e Júlia. Sua voz, normalmente tranquila, agora estava cheia de tensão. Marta estendeu a mão para ele e Samuel rapidamente se aproximou, pegando a mão da mãe com força. Samuel, eu também preciso te contar algo. Ela olhou para ele com os olhos cheios de tristeza. Estou morrendo. A reação de Samuel foi diferente da de Júlia. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos, digerindo as palavras. Seus olhos vagaram pelo quarto antes de se fixarem na mãe. Quanto tempo? Ele perguntou com a voz baixa, mas controlada. 1 mês no máximo, respondeu Marta, sua voz um fio de tristeza. Samuel fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando manter a compostura. Vamos passar esse tempo juntos, então, disse ele, finalmente abrindo os olhos e olhando para Marta. Não vamos desperdiçar um segundo. Marta sorriu, sentindo um pequeno alívio ao ouvir aquelas palavras, mas ainda faltava Clara. Como se sentisse o momento, a porta do apartamento se abriu novamente. Clara entrou, apressada e ofegante, os olhos cheios de pânico. Ela estava acompanhada de Rodrigo, seu marido, que parecia tão perplexo quanto ela. Mãe! Clara praticamente correu até o quarto, passando por Samuel e Júlia. Seus olhos encontraram os de Marta e ela caiu de joelhos ao lado da cama. O que está acontecendo? Marta acariciou o cabelo da filha, sentindo o coração apertado. Cada palavra que dizia era uma faca em seu peito, mas ela sabia que precisava ser forte por eles. Clara, eu estou doente, disse Marta, com a mesma calma que usara antes. Não há muito tempo. Clara olhou para Marta, como se não pudesse acreditar. Ela segurou a mão da mãe com força, lágrimas rolando por seu rosto. Não, não pode ser verdade. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Como isso pode acontecer? Rodrigo, que observava de longe, deu um passo à frente, com os olhos cheios de solidariedade, mas sem saber o que dizer. Eu preciso que vocês 3 fiquem juntos, disse Marta, sua voz trêmula, mas decidida. Eu preciso que vocês voltem a ser a família que sempre foram. Nós nunca deixamos de ser uma família, mãe. Samuel interveio, sua voz firme. Eu sei, meu filho, mas vocês se afastaram. E agora, mais do que nunca, vocês precisam estar juntos. Por mim. Marta olhou para cada um deles, com um misto de esperança e melancolia. Os 3 assentiram, ainda absorvendo a notícia, mas sabendo que precisavam estar ali, por ela e uns pelos outros. O quarto do hospital tinha uma atmosfera estranhamente tranquila, com o som suave do monitor cardíaco de Marta preenchendo o silêncio. O sol estava começando a se pôr, lançando uma luz suave e dourada pela janela, enquanto Júlia, Samuel e Clara estavam ao redor da cama. Eles permaneciam em silêncio, como se as palavras fossem desnecessárias naquele momento. Marta, deitada na cama, observava os 3 com um sorriso fraco. Ela parecia frágil, mas seus olhos ainda estavam cheios de amor e determinação. Vocês se lembram de quando fizemos aquela viagem para a Itália? Marta perguntou, quebrando o silêncio com uma voz suave. Júlia, sentada ao lado da mãe, segurou sua mão com delicadeza e sorriu, embora seus olhos estivessem marejados de lágrimas. Claro que lembro. Você nos levou para conhecer cada cantinho da Toscana, respondeu Júlia, tentando manter o tom leve. Foi uma das melhores viagens da minha vida, acrescentou Samuel sentado na outra cadeira, olhando para a mãe com carinho.
Nós nos divertimos tanto. Clara, que estava de pé ao lado de Samuel, assentiu com um sorriso triste. Você fez tudo ser tão especial, mãe. Cada lugar parecia mágico ao seu lado. Marta sorriu, apertando levemente a mão de Júlia. Ela sentia o cansaço tomando conta de seu corpo, mas não deixaria que aquilo a impedisse de aproveitar os últimos momentos com seus filhos. Eu fiz tudo isso para que vocês nunca esquecessem o que significa ser uma família, disse Marta, sua voz agora um pouco mais fraca. Vocês sempre foram o centro de tudo para mim. Os 3 filhos olharam para a mãe, sentindo o peso de suas palavras. Havia tanto amor naquela sala, mas também uma tristeza palpável. Mãe, você é a nossa família, e sempre será, disse Clara, com a voz embargada, enquanto uma lágrima escorria por seu rosto. Marta fez um leve aceno com a cabeça e fechou os olhos por um momento, sentindo a paz que vinha de estar cercada por aqueles que mais amava. Ela sabia que o fim estava próximo, mas também sabia que não poderia partir sem deixar algo mais para eles, algo que os faria lembrar de quem eram, de onde vieram e do que realmente importava. A porta do quarto se abriu lentamente e Estela entrou, carregando um buquê de flores frescas que havia trazido de casa, sabendo que Marta adorava ter flores por perto. Ela colocou o arranjo sobre a mesa de cabeceira e olhou para os filhos de Marta com um sorriso suave. Como está se sentindo, senhora Marta? Perguntou Estela, sua voz tranquila, tentando esconder a própria emoção. Marta abriu os olhos e sorriu para Estela, embora estivesse visivelmente mais fraca. Estou em paz, querida. Obrigada por tudo. Estela assentiu e saiu do quarto em silêncio, deixando a família reunida. Marta voltou sua atenção para os filhos. Eu tenho algo para vocês, disse ela, lentamente levantando o braço e puxando um envelope debaixo do travesseiro. Este é o meu testamento. Os filhos se entreolharam, surpresos. Não esperavam que ela falasse sobre isso naquele momento. Marta os observou, percebendo a inquietação em seus olhares. Eu deixei claro no testamento o que quero que vocês façam. Mas mais do que qualquer herança, ela parou, respirando com dificuldade, mas continuou. O que quero é que vocês se lembrem de todas as lições que tentei ensinar. Sobre o que é mais importante nesta vida. Júlia apertou a mão da mãe com mais força, lutando para conter as lágrimas. Mãe, começou Júlia, mas sua voz falhou. Samuel e Clara ficaram em silêncio, absorvendo cada palavra. Marta sabia que havia feito o possível para prepará-los, não apenas para este momento, mas para a vida que viria depois. E mesmo assim, a dor da separação era inevitável. Marta olhou para os 3 novamente e sua voz se suavizou. Vocês foram meus maiores presentes. Não esqueçam disso. Uma pausa longa, o ar se tornava mais pesado e suas pálpebras começaram a fechar-se lentamente. E não importa o que aconteça, sempre se lembrem de serem uma família como éramos antes. Com essas últimas palavras, Marta fechou os olhos. O monitor ao lado começou a emitir um som constante, o coração de Marta parando em silêncio. Os 3 filhos permaneceram ali, como se o tempo houvesse parado. Clara soluçou silenciosamente, enquanto Júlia e Samuel mantinham os olhares fixos na mãe, sem conseguir processar completamente o que acabara de acontecer. Estela entrou rapidamente ao ouvir o som do monitor, mas ao ver a cena parou na porta. Sabia que aquele era o momento deles e não queria interromper. Depois de alguns instantes, Júlia se levantou e abraçou Samuel e Clara, puxando-os para perto. Não havia palavras, apenas dor e amor misturados em um turbilhão de emoções. Marta havia partido, mas seu legado estava apenas começando. A sala de reuniões do escritório do advogado estava silenciosa, com apenas o som da chuva suave batendo contra as janelas. Júlia, Samuel e Clara estavam sentados lado a lado, ainda processando a perda da mãe. O luto estava presente, mas havia também uma curiosidade nervosa pairando no ar. Eles sabiam que Marta havia sido uma mulher meticulosa, e o testamento não seria uma simples divisão de bens. O advogado, um homem de meia-idade com óculos finos e uma postura impecável, entrou na sala com uma pasta de documentos.
Ele fez um breve cumprimento, ciente da seriedade do momento. Meus sentimentos pela perda de vocês. Marta foi uma mulher excepcional, e ela deixou instruções claras quanto à sua última vontade, disse ele, enquanto se sentava à mesa e abria a pasta. Júlia, que sempre teve uma postura firme e controlada, agora parecia inquieta, mexendo nas próprias mãos. Samuel olhava para o advogado, mas seus pensamentos pareciam distantes, talvez relembrando os últimos momentos com a mãe. Clara, a mais jovem, mantinha os olhos fixos na mesa, sem conseguir levantar o olhar. Obrigado por vir, disse Samuel, quebrando o silêncio. O advogado assentiu e começou a ler as primeiras cláusulas do testamento. Elas cobriam questões simples, como as doações que Marta havia deixado para algumas instituições de caridade. Mas à medida que o documento avançava, o ar na sala começou a pesar. O advogado ajustou os óculos e com um tom firme prosseguiu. Marta deixou claro que 10% de sua fortuna deve ser destinado a cada um de seus filhos adotivos, disse o advogado sem levantar os olhos do documento. Júlia franziu a testa. Samuel endireitou-se na cadeira e Clara ergueu o olhar pela primeira vez. 10%? Júlia murmurou, confusa. Ela esperava uma divisão mais equitativa, considerando tudo o que a mãe havia feito por eles. E o restante? O advogado fez uma pausa, quase como se estivesse se preparando para o impacto da próxima revelação. Os outros 70% da fortuna de Marta serão herdados por seu único filho biológico, Lucas. A sala ficou em completo silêncio. Os 3 filhos se entreolharam, tentando processar a informação. Filho biológico? Lucas? Nunca em todos os anos com Marta, eles ouviram falar sobre a existência de um outro filho. Era como se um segredo enterrado houvesse ressurgido de repente, mudando completamente a percepção que tinham de sua mãe. Filho biológico? Samuel finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa, mas carregada de incredulidade. Ela nunca nos disse nada sobre isso. Júlia parecia atordoada, piscando repetidamente, tentando compreender o que acabara de ouvir. Clara, por outro lado, explodiu de emoção, sua voz saindo com mais intensidade do que pretendia. Como assim? Quem é esse Lucas? E por que ela nos escondeu isso? O advogado manteve a compostura, embora entendesse a turbulência emocional que sua revelação havia causado. Ele continuou lendo as instruções de Marta, ignorando as perguntas que pairavam no ar. Marta deixou claro que os 10% para cada um de vocês devem ser usados para criar uma empresa. Ela acreditava que, se vocês quisessem ser milionários novamente, deveriam usar todas as lições e ensinamentos que ela deu ao longo da vida para conquistarem essa posição. A intenção dela era que, através desse desafio, vocês se unissem novamente, como quando eram crianças. Júlia balançou a cabeça, ainda incrédula. Ela estava nos testando até o fim? Murmurou, mais para si mesma do que para os outros. Samuel ficou em silêncio, processando cada palavra, enquanto Clara começou a se levantar, andando de um lado para o outro, claramente abalada. Isso não faz sentido, exclamou Clara, sua voz ecoando pela sala. Por que ela não nos contou sobre esse filho? Como ela pode fazer isso conosco? O advogado permaneceu calmo, mas sentiu a tensão crescer na sala. Ele sabia que essas revelações não seriam fáceis de aceitar. Sei que isso pode ser um choque, mas Marta foi muito clara em suas instruções. Lucas é seu filho biológico, e ela acreditava que, ao revelar isso agora, vocês encontrariam uma nova forma de se reconectar, de lidar com esse segredo juntos. Samuel, sempre o mais ponderado, se inclinou para a frente e falou com um tom mais controlado. E onde está esse Lucas agora? Perguntou ele. O advogado, sem desviar o olhar dos documentos, respondeu. Lucas será informado da herança hoje. Marta deu instruções para que ele recebesse a notícia após a leitura do testamento para vocês. Júlia olhou fixamente para o advogado, como se ainda não conseguisse processar tudo o que estava acontecendo. Clara, com a respiração rápida, finalmente se sentou novamente, colocando as mãos no rosto. Isso é uma loucura, murmurou Clara, sua voz abafada pelas mãos.
Ela nos amava, disse Samuel, tentando encontrar uma explicação. Talvez ela tenha feito isso porque acreditava que, de alguma forma, isso nos uniria de novo. Júlia finalmente quebrou o silêncio novamente, sua voz mais firme desta vez. Se ela queria que ficássemos juntos, por que esconder algo assim de nós por tanto tempo? Questionou ela, olhando diretamente para Samuel. O advogado fechou a pasta e se levantou, deixando claro que a leitura estava encerrada. Marta acreditava que vocês seriam capazes de entender suas razões com o tempo. E ela esperava que, através desse processo, vocês se reconectassem como família. Enquanto o advogado saía da sala, o silêncio voltou a dominar. Os três ficaram ali, imersos em seus próprios pensamentos, com as novas revelações ainda reverberando em suas mentes. Lucas, um nome que nunca havia surgido antes, agora pairava entre eles como uma sombra, alterando para sempre o que achavam que sabiam sobre sua própria mãe. O vento frio soprava suavemente quando Júlia, Samuel e Clara desceram do carro em frente ao pequeno café em que o advogado havia marcado o encontro com Lucas. Nenhum dos três sabia ao certo o que esperar. O nome, até então desconhecido, agora dominava os pensamentos de todos. Eles caminhavam lado a lado em silêncio, trocando olhares desconfiados. A ideia de ter um irmão biológico que havia sido escondido por sua mãe era difícil de digerir. Isso ainda parece surreal, disse Clara, cruzando os braços para se proteger do frio, enquanto os três se aproximavam da entrada do café. Samuel assentiu, mas manteve o silêncio, focado na porta à frente. Júlia, sempre a mais pragmática, tentava controlar a própria ansiedade. Vamos apenas ouvir o que ele tem a dizer, disse ela, empurrando a porta de vidro e entrando no café. O interior do lugar era pequeno, aconchegante, com mesas de madeira e o aroma de café fresco no ar. No canto, próximo à janela, um homem de cabelos escuros estava sentado sozinho, olhando pensativo para a rua. Ele parecia ter a mesma idade de Júlia, com uma postura tranquila e um ar de simplicidade que contrastava com a grandiosidade de tudo o que eles haviam acabado de descobrir. Era Lucas. Ao perceber a chegada dos três, Lucas levantou-se e acenou timidamente. Ele parecia tão nervoso quanto eles. "Lucas?", perguntou Samuel, tomando a frente do grupo. "Sim", respondeu o homem com uma voz suave. "Vocês devem ser Júlia, Samuel e Clara, certo?" Eles assentiram, ainda sem saber como abordar aquela situação. O momento parecia surreal, como se tivessem entrado em um novo capítulo de uma história que desconheciam. Eles se sentaram à mesa, um tanto quanto desconfortáveis, mas cientes de que precisavam entender quem era o homem diante deles e como ele se encaixava na vida que sempre acreditaram conhecer. "Então, você..." Clara começou, sua voz hesitante. "Você sabia sobre a gente? Sobre nossa mãe?" Lucas sorriu com tristeza, mexendo na xícara de café à sua frente. "Sim e não", respondeu ele depois de uma pausa. "Eu sabia que Marta era minha mãe biológica. Ela me escreveu uma carta há alguns anos, explicando por que havia me dado para a adoção. Mas eu nunca soube de vocês. Só descobri quando o advogado me chamou para a leitura do testamento." Júlia, que estava sentada de braços cruzados, inclinou-se para a frente. "E por que ela nunca nos contou sobre você?" A pergunta soava mais como um desafio do que uma curiosidade. Lucas suspirou, compreendendo a angústia por trás da pergunta. "Não sei exatamente o que levou Marta a esconder isso de vocês. Na carta que me enviou, ela disse que não estava pronta para ser mãe quando eu nasci. Ela me deu para a adoção, acreditando que seria o melhor para mim. E quando adotou vocês, parece que ela sentiu que deveria começar do zero." Clara balançou a cabeça, ainda processando o que ouvia. "Isso não faz sentido", murmurou ela. "Nossa mãe nunca nos escondeu nada. Ou pelo menos, achávamos que não." Lucas manteve a expressão calma, mesmo com o clima tenso ao redor. "Acreditem, isso também foi um choque para mim. Eu nunca imaginei que ela tinha formado uma nova família. E muito menos que eu acabaria envolvido nessa situação com vocês." Samuel, que havia permanecido em silêncio até então, finalmente quebrou o gelo. "E o que você quer com tudo isso?"
Perguntou direto, mas sem agressividade. Não sabemos nada sobre você, e de repente você aparece, herdando a maior parte da fortuna da nossa mãe. É difícil não sentir. Ele parou, escolhendo as palavras com cuidado. Desconfiança. Lucas olhou para Samuel nos olhos, compreendendo perfeitamente o que ele estava tentando dizer. Honestamente, eu não quero nada além de entender o que Marta queria com tudo isso, respondeu Lucas com sinceridade. Ela me deu 70% da fortuna, sim, mas eu sinto que isso foi mais uma jogada dela para nos fazer se reconectar de alguma forma. E antes que vocês pensem que estou aqui por interesse, saibam que eu não cresci rodeado de luxo. Eu não precisava desse dinheiro, e não era algo que eu esperava. Júlia, que havia permanecido quieta por alguns minutos, agora olhava Lucas com mais atenção. Apesar da frustração inicial, ela começava a perceber que ele também estava perdido naquela situação. Era óbvio que ele não fazia ideia do que esperar. E o que você pretende fazer com a herança? Júlia perguntou, a voz mais suave agora. Lucas sorriu levemente, como se a resposta fosse óbvia. Quero dividir com vocês, é claro. Não acho justo que eu leve a maior parte de algo que, claramente, deveria ser compartilhado. Não se trata apenas do dinheiro. Se trata de tentar honrar o que nossa mãe queria. Clara arregalou os olhos, surpresa pela resposta inesperada. Ela esperava mais resistência, ou até mesmo uma postura defensiva, mas Lucas parecia genuíno. O desconforto inicial na sala começou a dar lugar a algo mais leve, embora as dúvidas ainda pairassem no ar. Isso não faz sentido, murmurou Clara mais para si mesma. Por que ela faria tudo isso sem contar? Samuel colocou a mão no ombro de Clara, em um gesto de conforto, e voltou-se para Lucas. Talvez nunca saibamos de verdade por que Marta manteve tudo isso em segredo. Mas se o que ela queria era que nós três ficássemos juntos, ela conseguiu. Só não esperávamos que fosse desse jeito. Lucas assentiu, compreendendo o peso das palavras de Samuel. Eu também nunca esperei isso, mas aqui estamos. E talvez possamos tentar entender juntos o que Marta realmente queria. A mesa ficou em silêncio por alguns momentos, enquanto cada um processava a nova dinâmica familiar. Eles sabiam que seria um longo caminho até se sentirem verdadeiramente à vontade uns com os outros, mas naquele café, sob a luz suave da tarde, um novo começo parecia possível. Com o fim do encontro no café, os quatro saíram em silêncio. Júlia, Samuel, Clara e Lucas estavam unidos por um misto de sentimentos contraditórios, confusão, incerteza e uma estranha sensação de estarem, de certa forma, mais conectados. Marta, mesmo após a morte, parecia estar conduzindo cada passo deles, orquestrando uma situação complexa com maestria. Era impossível saber o que ela realmente queria ao trazer Lucas à tona, mas todos sentiam que aquilo era maior do que uma simples divisão de herança. No dia seguinte, os quatro se reuniram na casa de Marta. A mansão, antes cheia de vida e repleta de lembranças das viagens e dos momentos de família, agora parecia mais vazia, com uma aura silenciosa. Eles se sentaram na sala de estar, o ambiente iluminado apenas pela luz suave que entrava pelas grandes janelas. Então, qual será o próximo passo? Perguntou Lucas, olhando para os irmãos adotivos. Ele ainda se sentia um estranho, mas estava determinado a seguir o caminho que Marta havia deixado. Júlia suspirou e olhou para Samuel, que, como sempre, parecia ser o mais ponderado. Mãe, deixou claro que queria que usássemos os 10% para algo que nos unisse, que nos fizesse trabalhar juntos novamente. Samuel falou com calma, mas seu olhar era intenso. Mas o que exatamente ela esperava que fizéssemos? Clara, sempre a mais emocional, soltou um suspiro pesado, balançando a cabeça. É fácil falar em união e trabalho em equipe, mas não somos mais aquelas crianças que viajavam pelo mundo com ela. Temos nossas próprias vidas agora, nossas próprias responsabilidades. Júlia, com seu senso prático, cruzou os braços e olhou diretamente para Clara. Eu entendo, Clara, mas talvez seja esse o ponto. Talvez ela quisesse nos forçar a parar por um momento e lembrar de quem éramos, de como éramos uma família unida.
O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do vento batendo nas janelas. Era óbvio que todos estavam tentando entender o que Marta desejava, mas a ideia de criar uma empresa juntos, após anos de afastamento, parecia tão difícil quanto administrar a herança em si. E você, Lucas? Samuel perguntou, virando-se para o recém-descoberto irmão. Você não precisa estar aqui. Quero dizer, você herdou a maior parte. Não há nada que te prenda a isso. Lucas olhou para os três, e apesar de ainda se sentir um intruso na dinâmica familiar, ele sabia que Marta o havia envolvido por uma razão. Havia algo mais profundo, algo que ele mesmo estava começando a entender. Eu acho que quero estar aqui, disse Lucas hesitante. Talvez eu não tenha crescido com vocês, mas Marta, mesmo à distância, estava presente de alguma forma na minha vida. E agora que sei quem vocês são, sinto que não posso simplesmente ir embora e deixar isso para trás. Acho que ela queria que eu fizesse parte disso de alguma forma. Júlia, que observava tudo com seu olhar analítico, assentiu lentamente. Ela não confiava completamente em Lucas, mas havia algo em suas palavras que a tocava. Talvez Marta realmente quisesse que eles de alguma forma se unissem. E, de certa forma, Lucas era uma peça essencial nesse quebra-cabeça. Tudo bem, disse ela, após uma longa pausa. Vamos trabalhar nisso juntos. Mas precisamos de um plano. Não podemos simplesmente pegar o dinheiro e começar qualquer coisa sem saber para onde estamos indo. Samuel se levantou e foi até a prateleira, onde Marta guardava seus álbuns de fotos. Ele pegou um dos álbuns e o trouxe para a mesa, colocando-o diante dos outros. Talvez a resposta esteja aqui, disse ele, abrindo o álbum na primeira página. Era uma foto antiga, de uma das primeiras viagens que fizeram juntos, ainda crianças, explorando as praias da Grécia. O que você quer dizer? Perguntou Clara, olhando curiosa para as fotos. Mãe sempre nos levou para lugares que nos ensinassem algo. Cada viagem, cada aventura, era uma lição disfarçada, explicou Samuel, virando as páginas do álbum. Talvez o que ela queira que façamos é algo relacionado a isso. Algo que envolva o que aprendemos ao longo de todos esses anos. Júlia franziu a testa, pensativa. Uma empresa que envolva viagens, experiências de vida, murmurou quase para si mesma. Clara deu de ombros. Isso não é uma má ideia. Seria algo que ela adoraria, mas também algo que nos forçaria a trabalhar juntos como antigamente. Lucas observava o álbum de fotos, sentindo uma conexão inesperada com aquela história. Ele não estava nas fotos, não fazia parte das memórias que eles compartilhavam, mas ainda assim havia algo familiar em tudo aquilo. Marta havia lhe deixado uma vida que ele não conhecia, e agora ele se via parte de uma história que mal começava a entender. Eu gosto dessa ideia, disse Lucas, sorrindo levemente. Talvez seja exatamente o que Marta queria. Os três irmãos adotivos se entreolharam, e pela primeira vez, desde que haviam descoberto sobre Lucas, houve uma sensação de entendimento entre eles. Marta, em sua sabedoria, havia plantado a semente de algo muito maior do que eles poderiam imaginar. Ela sabia que, através do trabalho, das lembranças e das experiências que viveram juntos, eles poderiam reencontrar o que haviam perdido. Então é isso? Perguntou Clara com um sorriso esperançoso. Vamos fazer isso juntos? Júlia, Samuel e Lucas assentiram, e por um breve momento eles se sentiram novamente como uma família, prontos para enfrentar o desafio que Marta havia deixado. E naquele instante, souberam que de alguma forma Marta os guiaria, mesmo não estando mais presente. Os dias seguintes foram cheios de conversas e planos. Júlia, Samuel, Clara e Lucas se reuniram várias vezes para discutir como colocariam em prática a ideia que Samuel havia sugerido. A princípio, as reuniões eram tensas, repletas de divergências e desconforto. Cada um tinha uma visão diferente do que poderia ser o legado de Marta, e a tensão entre eles era palpável. Naquela manhã, eles se encontraram na casa de Júlia, um apartamento espaçoso com vista para o parque. A mesa da sala de jantar estava coberta de papéis, rabiscos de ideias e sugestões para o projeto que estavam prestes a iniciar. Clara observava tudo de pé, os braços cruzados, enquanto Lucas folheava algumas anotações com expressão concentrada.
Não podemos começar uma empresa de viagens sem uma estrutura sólida, disse Júlia com o tom autoritário que sempre adotava em momentos de decisão. Precisamos de um plano de negócios, financiamento adequado e contatos. Samuel, sentado à cabeceira da mesa, revirou os olhos discretamente. Júlias, estamos falando de algo maior do que uma empresa comum. Isso não pode ser só sobre lucros e estratégias de marketing, respondeu ele, firme, mas sem levantar a voz. Marta queria que isso fosse uma forma de nos reconectar. Precisamos de algo que tenha alma. Clara, ainda de pé, concordou com a cabeça. Eu acho que o Samuel tem razão. Se fizermos algo muito corporativo, vai perder o propósito. Não era isso que a mãe queria. Ela sempre nos ensinou que o importante eram as experiências, as lições de vida, não o dinheiro. Lucas, que estava relativamente calado até então, finalmente levantou a cabeça. Concordo. Talvez o foco principal deva ser justamente oferecer essas experiências para outras pessoas. Criar viagens que transformem vidas, como Marta fez por vocês. Por nós, disse ele, hesitante no final, ainda se acostumando com a ideia de ser parte daquela família. Júlia suspirou, esfregando as têmporas. Ela estava acostumada a ser a voz da razão, a responsável por manter os pés no chão, mas reconhecia que, nesse projeto, o emocional precisava estar à frente. Ela olhou para os irmãos e para Lucas, percebendo que todos estavam de alguma forma tentando honrar Marta. Está bem, disse ela finalmente cedendo. Vamos focar na criação de algo que realmente faça sentido para nós e para o que ela acreditava. Mas ainda precisamos de uma estrutura sólida. O tom dela suavizou um pouco. Eu posso cuidar da parte prática, mas vocês precisam me ajudar a manter o foco naquilo que realmente importa. Samuel sorriu aliviado. É só isso que pedimos, Júlia. Sabemos que você é a melhor para manter isso em ordem. Ele piscou para ela, tentando aliviar a tensão. Então, o que faremos? Clara perguntou, puxando uma cadeira e sentando-se pela primeira vez naquela manhã. Lucas abriu um dos cadernos que havia trazido, onde anotava algumas ideias que vinham à mente nas últimas reuniões. Ele folheou as páginas até chegar em uma que havia destacado. Que tal começarmos com algo mais pessoal? Sugeriu ele. Podemos organizar uma viagem, algo pequeno no início, mas que nos permita nos reconectar também. Um projeto piloto, talvez. Samuel olhou curioso para Lucas. Você quer dizer algo para nós 4? Lucas assentiu. Sim. Uma viagem para nós, como um teste. Podemos ver o que funciona, o que não funciona, e depois expandir. Além disso, nos daria a chance de passar um tempo juntos, longe dessa tensão toda. Clara parecia animada com a ideia. Isso faz sentido. Poderíamos voltar a algum dos lugares que foram especiais para a nossa mãe, onde ela nos ensinou lições importantes. Pode ser um ponto de partida para entender o que realmente queremos com essa empresa. Júlia, que no início havia demonstrado resistência, começou a perceber o potencial da ideia. Voltar às raízes poderia ser exatamente o que precisavam para começar a trilhar o caminho que Marta imaginou para eles. Tudo bem, disse ela, após alguns segundos de reflexão. Vamos fazer isso. Mas temos que escolher um lugar que realmente tenha significado para todos nós. Samuel, que agora parecia muito mais animado com o projeto, levantou-se da mesa e foi até uma estante no canto da sala, onde guardava uma coleção de álbuns de fotos antigos. Ele puxou um álbum grosso e colocou-o sobre a mesa. Folheou as páginas com cuidado até encontrar uma foto específica. Que tal começarmos pela Grécia? Perguntou Samuel, mostrando uma foto de uma viagem que haviam feito à Grécia quando eram adolescentes. Era uma das memórias mais queridas de Marta, e para os 3 irmãos, aquele lugar sempre teve um significado especial. Clara sorriu ao ver a foto. Foi uma das nossas melhores viagens. A mãe sempre falava sobre como aquela experiência nos ensinou a importância de estarmos presentes uns para os outros. Júlia olhou a foto com carinho, lembrando-se dos momentos de riso e aprendizado. Lucas observava a interação dos 3, sentindo-se um pouco como um estranho ainda, mas ao mesmo tempo parte de algo maior. Ele sabia que não tinha as mesmas memórias, mas estava ali para construir novas. A Grécia parece um bom lugar para começar.
concordou Lucas. Podemos organizar a viagem e ver como nos sentimos em relação ao projeto. Quem sabe, isso pode ser o início de algo maior. Samuel assentiu, já pensando nos detalhes. Vamos começar a planejar isso então. Será a primeira de muitas jornadas. Júlia olhou para os irmãos e para Lucas e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma leveza no coração. Talvez Marta estivesse certa o tempo todo. Talvez aquela jornada não fosse apenas sobre negócios, mas sobre reencontrar o que realmente importava. E assim, o primeiro passo foi dado. O dia da viagem chegou mais rápido do que eles esperavam. No aeroporto, Júlia, Samuel, Clara e Lucas estavam reunidos, prontos para embarcar em um voo direto para a Grécia. Os 3 irmãos não viajavam juntos há anos, e para Lucas, essa seria sua primeira vez visitando um lugar que tinha tanto significado para os outros. Júlia, sempre organizada, cuidava de todos os detalhes, verificando os horários dos voos e as reservas. Clara, por outro lado, parecia mais relaxada, observando o movimento do aeroporto enquanto tomava um café. Samuel, com seu olhar pensativo de sempre, encarava a pista, onde os aviões decolavam e aterrissavam sem parar. Parece estranho, não é? Disse Clara, olhando para os irmãos. Estarmos todos aqui, viajando juntos de novo, como se nada tivesse mudado. Sim, mas ao mesmo tempo muita coisa mudou, respondeu Samuel sem desviar os olhos da pista. Nós não somos mais aquelas crianças que corriam pela praia sem preocupações. Agora temos vidas, responsabilidades e, claro, um novo irmão. Ele lançou um olhar para Lucas, que estava sentado um pouco afastado, tentando não invadir o espaço deles. Lucas, que ouvia a conversa, sorriu de leve, mas preferiu ficar em silêncio. Ele ainda sentia a pressão de ser o estranho na equação, alguém que, apesar de ser biologicamente ligado a Marta, não compartilhava das mesmas memórias. Mas estava ali, tentando fazer parte de algo maior. Júlia, finalmente guardando os documentos e suspirando de alívio, se virou para Lucas. Você está bem? Perguntou, observando-o com mais atenção do que antes. Apesar de sua personalidade pragmática, Júlia estava começando a aceitar a presença de Lucas de uma forma mais natural. Sim, só estou tentando absorver tudo isso, respondeu Lucas, sincero. Sei que para vocês essa viagem tem todo um significado especial, e eu estou aqui, tentando entender o que ela queria ao me envolver nisso. Clara, que sempre tinha um coração mais aberto, sorriu para ele. Relaxa, Lucas. Pode não parecer, mas nós também estamos tentando entender. Mãe sempre tinha um jeito de fazer as coisas parecerem muito mais simples do que realmente eram. Talvez, no fundo, ela só quisesse que passássemos mais tempo juntos. E você agora faz parte disso. Lucas assentiu, um pouco mais aliviado com a resposta. Todos prontos? Perguntou Júlia, verificando o relógio. O embarque vai começar em alguns minutos. Eles se levantaram, pegaram suas malas e seguiram para o portão de embarque. O clima estava carregado de expectativa, não apenas pela viagem em si, mas pela possibilidade de redescobrir o que os unia como família. Quando chegaram à Grécia, o calor mediterrâneo os envolveu como uma velha lembrança. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro do mar ao longe e a brisa quente que soprava levemente. Ah, isso sim é uma boa recepção, disse ela, sorrindo enquanto fechava os olhos por um momento. Estava precisando disso. Samuel, sempre mais introspectivo, olhava ao redor, observando as colinas ao longe e as ruas de paralelepípedos que levavam até o pequeno hotel onde ficariam hospedados. Parece que nada mudou, comentou ele enquanto se lembrava da última vez que estiveram ali, ainda adolescentes, correndo pelas ruas e explorando os cantos escondidos da cidade. Júlia liderava o grupo, como sempre, com o mapa do hotel em mãos, certificando-se de que estavam indo na direção certa. Lucas, ao fundo, observava tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe daquele novo mundo que, para ele, não tinha as mesmas memórias que os irmãos, mas ainda assim oferecia uma sensação de familiaridade. Quando chegaram ao hotel, foram recebidos por um senhor grego de cabelos grisalhos e sorriso caloroso, que parecia reconhecê-los. Vocês voltaram,
disse ele em um inglês carregado de sotaque, enquanto estendia a mão para Samuel. Há muitos anos, não? Samuel sorriu, apertando a mão do homem. Sim, muitos anos. Parece que a última vez foi... Bem, faz tanto tempo que é difícil lembrar. O homem riu, batendo no ombro de Samuel. Sua mãe Marta era uma mulher maravilhosa. Ela falava tanto sobre as lições que ensinava para vocês. O mundo precisa de mais mulheres como ela. As palavras do homem caíram pesadas sobre eles, mas ao mesmo tempo trouxeram uma sensação de conforto. Marta, mesmo não estando mais presente, continuava a viver nas lembranças das pessoas que conheciam sua história. Sim, ela era incrível, respondeu Clara, com um sorriso triste. Lucas, que até então se mantinha à distância, observou a interação e sentiu um aperto no coração. Ele nunca teve a chance de viajar com Marta, nunca participou dessas lições de vida que ela oferecia com tanta generosidade. Mas, ali, ao lado de seus irmãos adotivos, ele percebeu que talvez houvesse uma chance de criar novas memórias, mesmo que tardias. Vamos deixar as malas e explorar um pouco? Sugeriu Júlia, tentando aliviar a tensão. Todos concordaram, e após se acomodarem nos quartos, saíram para caminhar pela cidade. As ruas estreitas, as cores vivas das flores penduradas nas sacadas e o cheiro de comida grega pelas esquinas trouxeram um ar de nostalgia para os três irmãos. Caminharam até a praia onde costumavam passar horas quando eram mais jovens. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre a água. Clara tirou os sapatos e correu até a areia, rindo como uma criança. Lembram de quando a gente competia para ver quem chegava primeiro na água? Gritou ela, jogando água para cima enquanto os outros observavam. Júlia sorriu, cruzando os braços e balançando a cabeça. Acho que ninguém tem energia para isso agora. Lucas, pela primeira vez, se sentiu parte daquele momento. Sem dizer nada, ele correu para a água, seguindo Clara, e começou a jogar água nela, provocando risos. Samuel e Júlia se juntaram a eles, e pela primeira vez desde que tudo começou, as risadas dos quatro ecoaram pela praia como uma lembrança distante de quando a vida era mais simples. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, eles se deram conta de que, apesar de tudo, estavam finalmente começando a se reconectar. A viagem não era apenas um projeto para dar início à empresa, era o começo de algo maior, algo que Marta, em sua sabedoria, sabia que só o tempo poderia proporcionar. Os dias na Grécia passaram rapidamente, como uma brisa suave que os envolveu e os reconectou de maneira quase imperceptível. O riso retornou aos quatro como um antigo amigo, e as antigas mágoas, que pareciam tão profundas no começo, foram desaparecendo com o calor das conversas e dos momentos compartilhados. Ao final da viagem, eles se sentiam mais próximos do que em muitos anos. Na última noite, sentados na varanda do hotel, os quatro observaram as estrelas brilhando no céu claro da Grécia. O som das ondas quebrando suavemente na praia era o pano de fundo para uma conversa que havia sido adiada por dias, mas que agora não poderia mais esperar. Temos que decidir o que vamos fazer a seguir, disse Júlia, quebrando o silêncio com sua típica praticidade. A viagem foi ótima, nos reconectamos, mas o que Marta realmente queria era que criássemos algo juntos. Precisamos decidir como vamos fazer isso. Clara, deitada em uma espreguiçadeira, sorriu ao olhar as estrelas. Acho que a resposta está aqui nesse momento, disse ela, com um toque de serenidade. Estamos juntos, e isso já é o começo. Talvez o próximo passo seja continuar o que começamos aqui, mas em uma escala maior. Oferecer experiências assim para outras pessoas, famílias que precisam se reconectar como nós. Lucas, sentado ao lado de Clara, assentiu, olhando para o mar. Eu concordo. Se essa viagem nos ajudou a encontrar nossa conexão novamente, talvez possamos criar algo que ajude outras pessoas a fazerem o mesmo. Uma empresa que não seja apenas sobre viagens, mas sobre experiências de vida, sobre construir laços. Samuel, sempre o mais reflexivo, levantou-se e foi até a borda da varanda, olhando para o horizonte antes de falar. Vocês estão certos. O que Marta nos ensinou
foi que a vida não se trata apenas de dinheiro ou sucesso, mas de momentos como esse, de família, de reconexão. Acho que podemos construir algo que tenha esse propósito. Ele se virou para os outros. Vamos fazer isso juntos. A empresa será nosso legado, mas mais importante, será o legado de Marta. Júlia, por mais que estivesse sempre focada nos detalhes práticos, sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia pressionada pela lógica e pelos números. Marta havia conseguido algo incrível: unir seus filhos novamente, mesmo após tantos anos de separação. E agora, com Lucas ao lado, eles estavam prontos para dar o próximo passo. Tudo bem, vamos criar algo que faça sentido, algo que honre o que nossa mãe sempre acreditou, disse Júlia, firme. Mas faremos isso com os pés no chão e o coração no lugar certo. Clara e Samuel assentiram, e Lucas, que se sentia mais integrado àquela nova família a cada momento, sorriu com um alívio que não conseguia expressar em palavras. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. De volta às suas rotinas, os 4 irmãos começaram a construir a empresa que sonhavam, cada um trazendo suas próprias habilidades e visões. Júlia liderava a parte prática e logística, Samuel criava a narrativa das experiências, Clara cuidava do aspecto humano, sempre preocupada em garantir que a essência de reconexão fosse preservada. E Lucas, com sua visão externa e uma mente aberta, ajudava a unir as ideias, garantindo que tudo fluísse de maneira harmoniosa. A empresa, batizada de Legado, oferecia experiências de vida personalizadas, ajudando famílias, amigos e até mesmo indivíduos a se reconectarem com o que realmente importava. As viagens iam além do turismo. Eram jornadas emocionais, planejadas para tocar as vidas das pessoas da mesma forma que Marta havia tocado a deles. Logo, a notícia sobre o trabalho que estavam fazendo se espalhou, e a Legado começou a crescer, atraindo atenção não só pela proposta inovadora, mas pela autenticidade que carregava. Cada viagem, cada cliente, trazia uma nova história, um novo aprendizado, e os 4 irmãos se viam dia após dia mais conectados, tanto entre si quanto com o legado da mãe. No aniversário de 1 ano da morte de Marta, eles decidiram voltar à Grécia, agora não apenas como uma forma de honrar sua memória, mas também para comemorar o sucesso da empresa e a reconciliação que haviam alcançado. Naquela mesma praia, onde meses antes haviam corrido e rido como crianças, agora estavam reunidos de novo, mas com uma nova perspectiva. Eles haviam passado por um processo de descoberta, de cura, e estavam mais fortes do que nunca. Sabe, eu sempre pensei que seria impossível nos reconectar depois de tudo, disse Júlia, observando o pôr do sol. Mas de alguma forma, Marta sabia exatamente o que fazer. Ela sempre soube. Samuel assentiu, jogando uma pedra na água. Ela nos conhecia melhor do que nós mesmos. E o mais impressionante é que mesmo quando pensávamos que ela havia nos abandonado com aquele testamento, ela estava, na verdade, nos guiando. Lucas sorriu, olhando para a paisagem ao longe, ainda tentando absorver tudo o que havia mudado em sua vida desde que entrou para a família. Ela também me deu algo que eu nunca pensei que teria, disse ele. Uma família. Clara, que estava sentada na areia, observando o mar, sorriu para Lucas. Somos todos parte desse legado agora, e eu acho que ela estaria muito orgulhosa de como tudo aconteceu. O sol estava quase desaparecendo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, e naquele momento, cada um deles sentiu a presença de Marta de forma palpável. Ela havia partido, mas o impacto de sua vida, suas lições e seu amor permaneciam fortes. E assim, naquele fim de tarde, eles souberam que, de uma maneira ou de outra, haviam cumprido o desejo de sua mãe. A família estava unida novamente, e o legado de Marta não era apenas a empresa que construíram, mas a conexão que haviam recuperado. O sol se pôs, mas o futuro brilhava diante deles.